Operando no reino de Deus. Amém? Operando no reino de Deus. Eu quero convidar você para você ir comigo no livro de 1 a Tessalonicenses, capítulo 5. Glória a Deus. E aí você deixa aberto lá, marque aí, tá bom? Pra gente voltar lá, tá? Esse eu já deixo marcado aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Aí você volta para o começo da Bíblia. Aí você deixa marcado aí, que é onde a gente vai, para a gente não esquecer, tá bom? E você vai para 2 Reis, capítulo 6. Operando no reino de Deus. Ainda faz parte da mensagem no trono com Cristo. Operando no reino de Deus é a palavra de hoje. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo 6 de 2 Reis, versículo 15 em diante. 15 em diante. Eu acho que eu não vou nem pegar do 15, porque tem um contexto aqui, né? Vamos pegar um pouquinho antes. Versículo 11, tá? Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. E chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército. Meu Deus, esse homem é poderoso, né? Vamos dizer junto, né? Ou seja, fale aí só você e Deus. Amém? Para você poder entender melhor. Amém. Amém? Veja só, este homem é poderoso. Poderoso. Lembra de Mateus capítulo 11? Nós estamos falando de Eliseu aqui, né? O profeta Eliseu. Poderosíssimo. O rei da Síria mandar exércitos contra um homem. Gente, a vida é espiritual. Isso aqui é uma questão espiritual. Amém. Amém. A mensagem é operando no reino do Espírito. Amém? Operando no reino de Deus. Deus quer que operemos no reino dele. Amém. Glória a Deus. Deus quer que eu opere como filha amada dele, que você também, como filho amado do Senhor. Amém? Ele quer que você opere no reino dele. Me prove isso, pastora. Efésios capítulo 5, versículo 1. Amém? A gente vai só lembrando aqui, né, os versículos, porque você já está ciente dessa palavra. Efésios capítulo 5, versículo 1, a palavra de Deus diz: sede imitadores de Deus como filhos amados. Amém? Amém. Deus, ele nos trouxe a um reino divino, onde nós podemos operar como ele. Glória a Deus. Amém. Quem você está falando, pastora? Então tire, rasga aí da sua Bíblia, Efésios 5, versículo 1. Eu não vou rasgar da minha. Glória a Deus. Deus te chamou para você operar como ele. E aqui a palavra de Deus nos diz que era o profeta Eliseu. Lembra de Mateus capítulo 11, versículo 11 ao 12? Que de todos os profetas nascidos de mulher, amém? Só nascidos de mulher, amém?
Porque hoje nós vemos dois nascimentos, o nascido de mulher e o nascido do reino de Deus. Amém? Jesus falou isso para Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ó, nascer de novo é o nascimento além do nascimento de mulher, né? Entendeu? Do ventre de uma mulher. É um nascimento. Quando Jesus falava para Nicodemos, ele falava de um nascimento no Espírito. Tá bom? O nascimento do Espírito. Então Deus quer que toda a humanidade, a Bíblia diz, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso ele está dizendo, ele quer que toda a humanidade, todos que ouvem a palavra dele, desejem, queiram nascer de novo. Por que nascer de novo? Porque nós já nascemos uma vez. Amém? Se nós estamos na terra é porque nascemos uma vez e nascemos do ventre de uma mulher. Então a palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 11, versículo 11 em diante, né? Ele diz que de todos os profetas, olha só, ele está falando de profetas porque ele está falando de João Batista. João Batista é um profeta. Amém? E foi o último profeta dos nascidos de mulher. E aí ele diz que de todos os profetas nascidos de mulher, não teve ninguém maior do que João Batista. Olha aí. Então, João Batista está incluído aqui também como profetas nascidos de mulher. E aí nós estamos vendo aqui a questão de Eliseu, com este rei da Síria, um homem poderosíssimo. O rei da Síria teve que enviar exércitos poderosos, amém? Um exército poderoso contra um homem, um profeta, Eliseu. Aí Mateus capítulo 11, versículo 11 diz que João Batista é maior do que esse. Olha aí, outro homem maior ainda do que João Batista. No versículo 12, né, de Mateus 11, veja bem, versículo 12 de Mateus 11. Ele diz que de todos os nascidos no reino de Deus, ainda o menor, a Bíblia diz, o menor profeta. Eu e você, hein? Amém? Tá entendendo? Amém. De todos os nascidos do reino de Deus, você nasceu de Deus? Sim. Toda vez que toda pessoa que entregou sua vida para o Senhor Jesus e quer viver uma vida para Jesus, amém? Quer viver a vida de Cristo, decide, isso é uma decisão no coração. A Bíblia diz que é maior do que João Batista. Então, se é maior do que João Batista, é maior do que Eliseu. Então, se foi preciso o rei da Síria enviar um exército poderosíssimo, imagina como Satanás está tentando contra você, com um exército não sei quantas vezes maior do que o exército que ele enviou, né, contra Eliseu. Você está entendendo? É o reino das trevas que está contra mim, contra você. Da mesma forma que estava contra Eliseu. Agora eu acho que ele reforçou muito mais. Porque Eliseu não tinha o poder que você tem. Amém? Olha que Eliseu já era um homem visitado pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo. Era um homem de Deus poderosíssimo. E você? Você está entendendo isso? Você está aqui? Amém. Você está aqui. Olha só, gente, volta para o texto, olha só. E ele disse, vá e vê onde ele está. Aonde este profeta está, onde esse homem, né? A palavra de Deus nos conta aqui, você pode observar no versículo 11, né? Que o rei da Síria ele estava perturbado. Ele estava desesperado, porque toda vez que ele se reunia com a cúpula, né, do exército dele, né, de pessoas mais próximas dele, e ele se reunia, olha só, no quarto dele, né? Ele se reunia no lugar mais íntimo da casa dele. E a Bíblia diz que ele falava, ele fazia ali as estratégias, preparava as estratégias contra Israel. E sabe quem ficava sabendo de tudo isso? Eliseu. Entende isso? Eliseu. Meu Deus. Entendeu? Então Eliseu sabia de tudo que o diabo estava tramando através desse rei.
Por quê? Porque Eliseu, ele tinha discernimento, ele tinha sabedoria, porque ele andava com Deus. Amém? Você sabe para onde Deus, para o lugar que Deus está te chamando? Para o trono dele. Amém? Para uma vida com ele, uma vida de intimidade com ele. Era isso que Eliseu tinha. Glória a Deus. Amém? E Eliseu não estava vivendo, olha só, ainda a vida que você vive hoje, que eu vivo hoje, né? Olha só, entende isso? A Bíblia diz que os nascidos, está lá no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 12, os nascidos no reino, os nascidos de Cristo, amém? São maior do que João Batista, maior do que Eliseu. Meu Deus, e aí você vive pelos cantos. Ai, meu Deus, eu não sei o que fazer da minha vida. Ai, meu Deus, não sei o que vai ser da minha vida. Meu Deus, quantos crentes estão assim, desesperados? Por quê? Porque não oram. Porque não oram. Entendeu? É muito triste isso, né? Quantas pessoas estão achando que o psicólogo, que o terapeuta é maior do que a palavra, é maior do que a oração. Gente, a oração, uma vez eu estava ouvindo um pastor, o pastor Miles Moore, ele disse o quê? Deus usou a boca dele para dizer que a oração é você dar licença, é o homem dar licença para Deus operar na terra. Entendeu? É o homem, é o ser humano permitir Deus operar na terra. Olha o que é a oração. Amém? Permitir Deus. Então, por isso tem muitas pessoas depressivas, angustiadas. Tem muitos pastores com depressão, sabia? Por quê? Porque fugiram da sala de oração. Porque não oram. Entendeu? Então, são homens mortos pregando sermãos mortos para pessoas mortas. Entendeu? Por quê? Porque o reino de Deus, ele não opera com você sozinho, não. O reino de Deus opera com o Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Você quer ver? Ezequiel 36, 27, a palavra de Deus diz: porei dentro de vós o meu Espírito. E daí, ele diz: farei que andeis nos meus estatutos. Glória a Deus. Amém. Então, o poder de Deus, ele opera através de nós, né? Vou deixar Deus falar, amém? Vou deixar Deus falar. Está lá no livro de Efésios. Vamos voltar, né? Vamos lá para o Novo Testamento, vamos para Efésios, depois eu vou voltar aqui. Meu Deus, tremendo. Efésios capítulo 2, né? Não, capítulo 3. Meu Deus, olha o que Deus fala conosco. Amém? Então nós precisamos deixar que Deus opere através de mim. Através de você. Tem um profeta na sua casa? Amém. Glória a Deus. Tem um profeta. Ainda menor, é maior do que Eliseu. É maior do que João Batista. Se é maior do que João Batista, é maior do que Eliseu? Não? Prova isso, pastor. Mateus, acabei de falar. Mateus capítulo 11, versículo 11. A Bíblia diz que de todos os nascidos de mulher não tem ninguém maior do que João Batista. Não tem profeta maior do que João Batista. Amém? Glória a Deus. Então, Deus, ele faz isso. Jesus que falou essa palavra. Pode ir na sua Bíblia depois, tá? Mateus, capítulo 11, versículo 11. Foi Jesus quem falou. E ele estava com os discípulos. Ele estava avisando, ele estava falando, provando isso. Amém? Tem palavra mais poderosa do que a palavra que vem de Jesus? A Bíblia diz que a palavra que vem de Jesus, ela é espírito e ela é vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Ela nos vivifica, ela nos dá vida. Então, ele diz que não tem profeta dos nascidos de mulher. Não tem maior do que João Batista. Mas dos nascidos de mulher e nascido no reino, amém? É maior do que João Batista. Quer mais? Tem mais? Queridos, Deus já te abençoou com toda sorte de bênção, amém? Efésios 1, 3, a Bíblia diz que ele já te abençoou com toda sorte de bênção, mas aonde estão essas bênçãos? Nas regiões celestiais. Por que Eliseu, ele sabia tudo que o rei tramava contra Israel? Ali tinha um profeta naquela nação. Você é profeta na sua casa. Você é profeta lá na escola. Você é profeta
é para a sua família, você é profeta na nação brasileira, você é profeta nessa sociedade, amém? Você é profeta para os seus vizinhos, para as pessoas que você vai encontrar daqui a pouco. Cadê o profeta? Amém? Deus quer te usar, amém? Operando no reino do Espírito, amém? No reino de Deus. Então vamos lá, Efésios capítulo 3, a palavra de Deus nos diz que o apóstolo Paulo estava aqui orando pelos Efésios. Olha só, por causa disso me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, amém? E quando a gente já sabe do que a gente precisa fazer, a gente vai precisar ajudar outros. E o apóstolo Paulo estava aqui ajudando os Efésios. Ele estava dizendo, por essa causa eu me ponho de joelho. Por que causa? Uma causa muito justa, gente. Ó, da qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais, olha só, corroborados, revestidos com poder. Amém? Glória a Deus. Pelo seu Espírito. Olha aí. Pelo seu Espírito. No homem interior. Amém? O que Deus faz no nosso homem interior, no nosso espírito. Amém? O que Deus faz, entendeu? É maior do que o que você faz. Do que o que você pensa. Porque o que você pensa não dá um palmo na frente do nariz. Não é? O que você pensa é só o que você vê. O homem natural só pensa no que vê, só fala o que vê, só fala o que pode, mas só aí, é limitado, não é verdade? Mas a Bíblia diz que o apóstolo Paulo estava orando pelos Efésios para que eles chegassem ao sobrenatural, para que eles pudessem ter o Espírito de Deus operando neles e através deles. Amém? Está aqui. A Bíblia diz assim, ó, preenchendo, né? Corroborando quer dizer preenchendo com poder pelo seu Espírito no homem interior. Glória a Deus. Revestindo com poder. Ele estava orando pelos Efésios para que eles fossem revestidos do poder de Deus, para que eles pudessem operar, né? Para que Deus pudesse operar através deles e eles pudessem operar no Espírito. Aonde que Eliseu estava operando? No homem natural? Não, ele estava operando no homem espiritual. Glória a Deus. Glória a Deus. Não era um homem qualquer. Por isso que foi um exército poderoso contra ele. É por isso que as lutas vêm assim poderosas contra vocês, né? Contra você e contra mim. Não é verdade? Por quê? Porque você não é fraco, não. Amém. Amém. Se o diabo olha para você e vê que você não é fraca, você vai se ver fraca? Não tem como, irmãs queridas. Amém? Olha só, a palavra de Deus é aqui, ó. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Amém. Então ele diz assim, para que Cristo habite pela fé. Queridos, aqui não tem nada de humano, não. Aqui tem o Espírito de Deus operando, habitando, amém? Pela fé, a fim de estando arraigados e fundados em amor, tipo, não tem para ninguém, né? Arraigado e fundado em amor não vai ter para ninguém, não vai ter para egoísmo, né? Porque o homem é egoísta. Sabia disso? O homem é egoísta. A Bíblia diz, a palavra de Deus nos fala em Efésios mesmo, aqui capítulo 2, nós andávamos pelo curso desse mundo, né? Nós andávamos de acordo com a vontade desse mundo, né? A vontade da nossa própria carne. Nós fazíamos a vontade da nossa própria carne, entendeu? Tá lá no livro de 1 João, mas eu quero ir depois com vocês lá, tá? 1 João capítulo 3, me lembrei aqui, e o versículo 14 em diante, né? A Bíblia, a palavra de Deus nos diz que agora o que opera em nós é o amor de Deus. E esse amor, ele é ilimitado, amém? Esse amor, ele é infinito. Esse amor não tem para egoísmo, né? Não tem para você viver para você mesmo. Então, por isso que o apóstolo Paulo estava orando aqui pelos Efésios, para que Cristo habitasse, olha, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes, tipo assim, ó, só daí, né? Só daí vocês vão poder perfeitamente compreender.
Glória a Deus. Então, quando o Espírito de Deus, olha só, passa a habitar em nós, por uma decisão nossa, porque é um querer, é uma decisão nossa. Amém? Por exemplo, se você não quisesse, você não estaria aqui hoje. E aí Deus não teria nada para fazer através dessa palavra na sua vida. Não teria, por quê? Porque você decidiu não vir, não querer ouvir. Não é verdade? Entendeu? Então, a palavra de Deus diz aqui, ó, que o apóstolo Paulo estava orando para quê? Para poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Amém? Então, ele estava preocupado com os efésios, para que os efésios, aqui esse povo, não vivesse, mesmo depois que eles entregaram a vida deles para Jesus, não vivesse uma vida mundana, né? Não vivesse uma vida com pensamentos medíocres, não vivesse uma vida aquém daquilo que Deus tinha para eles, entendeu? Então, ele estava preocupado e por isso ele orava, igual a gente aqui, né? Oramos por esta igreja, amém? Para que se levante, para que compreenda o amor de Deus, para que saia do acomodismo. Então, é a mesma coisa que o apóstolo Paulo estava fazendo aqui com os Efésios, entendeu? Mas este homem, ele já estava no lugar onde ele queria que os Efésios estivessem, entendeu? Agora, imagina a gente, né, pastora? Imagina a gente como pastores que Deus colocou em frente de um rebanho, a gente agir com uma mentalidade medíocre. Nós vamos levar um povo a uma mentalidade medíocre também, entendeu? Não é verdade? Então, o apóstolo Paulo, ele sabia o que ele estava falando. Ele já havia chegado aonde ele queria que os efésios chegassem, que este povo chegasse. Você está entendendo? Você só vai poder levar alguém aonde você já chegou. Hã? Da mesma forma, pastora, Deus está falando aqui com os pastores, está falando com você também, porque você pastoreia a sua casa, sua família. Se você não crescer espiritualmente, sua família vai continuar cega espiritualmente. Porque a Bíblia diz que o Deus desse século, Satanás, ele cegou o entendimento das pessoas. Onde está isso, pastor? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. É por isso que eles não desejam a luz de Cristo. Por isso. E aí a gente fica, esse povo não quer nada com nada. Não, não é assim não. Você que não vai orar, você que não vai jejuar, você que não vai pagar um preço por aqueles que você ama. Entendeu? Aí nós vemos pastores pagando um preço por pessoas que não é nem da água nem do sangue, como diz minha mãe, né? Dizia minha mãe, né? Minha mãe dizia assim, você ama fulano, né? Porque não é nem da água nem do sal para você. Como é que é isso, pastor? Quer dizer, não é do teu sangue. Como que um pastor, ele vem lá do outro lado do mundo, Deus chama ele, né? Para amar almas, para lutar, para pagar um preço por almas que ele nem conhecia antes. Não é verdade? Por que ele não fica só cuidando da família dele? Não, queridos, isso aqui é o amor de Deus. Glória a Deus. Que amor é esse, pastor? Que excede toda compreensão humana. Que excede todo entendimento humano. Está aqui, versículo 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede, que é maior do que todo entendimento humano. Amém? Glória a Deus. Agora eu te pergunto, se eu estou numa situação triste, abatida, minha alma está abatida, onde tem que ir minha alma? Para um terapeuta? Não. Para um psicólogo? Não. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus, ele tem para mim, tem para você Glória a Deus. algo que é muito mais, excede o conhecimento humano. Amém. Amém, glória a Deus. A mente humana é limitada, entendeu? Infelizmente tem pessoas que elas se acham tão inteligentes ao ponto que elas não precisam mais de Deus, achar que elas não precisam mais de Deus. Pense uma coisa, o Espírito de Deus, ele tem para nós tudo que você quer no sentido material, tudo que você quer no sentido emocional e também espiritual, em todas as áreas da sua vida. Ele tem para você o que o mundo não tem para te dar. Amém? Então o Espírito de Deus, só para você observar Gênesis, capítulo 1,
Amém? De onde vêm todas as coisas? De onde foram criadas todas as coisas? Não foi de Deus? Amém? Glória a Deus. E o que Deus quer de mim? Eu quero que você termine aqui comigo, depois eu vou para a 1 Tessalonicenses, que aí lembrei agora também, né? Olha só. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Glória a Deus. Então veja só. Eliseu, ele estava cheio da plenitude de Deus. Deus estava ali com ele, sim, amém? Não como no tempo de hoje. No tempo de hoje, lembra que Jesus falou? Vão pelo mundo afora, né? Fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28, 18 a 20. Amém? Me dá todo o poder nos céus e na terra. Olha só. Faz uma comparação agora com os tempos de Eliseu, né? Para os tempos de hoje. Jesus disse, me dado agora todo o poder nos céus e na terra. E ele diz para os discípulos, vão, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar tudo que eu vos tenho mandado, amém? E aí ele diz assim, aí que eu quero chegar, eis que eu estou convosco, não só por uma visitação, hein? Quando ele está conosco? Todos os dias, até a consumação dos séculos. E Elias, aí tem pessoas que querem comparar, não, Elias, sabe, lá no tempo de Elias, agora eu tô falando de Elias, tá? Eu não esqueci quem é Eliseu, tá? Eu tô falando dele, Elias teve depressivo, então qualquer pastor, qualquer pessoa pode estar, sim, você pode passar aflições, você pode ter tristeza, nós estamos no mundo de aflições, como Jesus disse, mas ele disse, tem de bom ânimo, amém? Por que ter bom ânimo? Porque o Espírito Santo está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas Elias teve, agora você viu, né? A diferença de Elias. Estou dando para você 2 textos, só 2, hein? Que tem números. Só 2 textos que prova que você é maior do que Elias. Amém? Glória a Deus. Se o Espírito de Deus visitava Elias, estava com Elias, e aí ele teve depressão, ele teve angústia, ele teve tristeza, e nem sei se era depressão, porque a Bíblia diz que Deus esteve com ele, mandou ele levantar, ele não foi para o psicólogo, ele não foi para terapeuta. Amém? Glória a Deus. Ele não foi consultar homens, Deus disse assim, levanta, come, anda. Glória a Deus. Come. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não tinha nem psicólogo naquela época, né? Não tinha. Olha aí, quer mais? E aí eu vou te dar outro texto. Volto novamente. Mateus capítulo 11, versículo 11. Amém? 11 e 12. Oh, glória a Deus. Aleluia. Quando é que o Espírito Santo está conosco? Visitando? Não, a Bíblia diz que ele está conosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. Ele nunca vai te deixar. Só se você quiser deixar ele. Aí não tem como, ele não vai te obrigar. Ele não te obriga a orar. Ele não te obriga a meditar na palavra. Ele te obriga? Não, ele te chama. Ele me chama de madrugada. Se eu quiser levantar, eu levanto. Se eu não quiser, eu viro para o outro lado e durmo. Não é? E ele vai me condenar por isso? Não, mas eu vou perder, sim. Eu vou perder. Não é não? Eu perco. Ele sabe que eu vou perder, ele vai ficar triste. E aí ele diz, não entristeceis o Espírito Santo de Deus. Amém? Versículo 20. Ora aquele que é poderoso para fazer tudo muito, muito, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, olha só, segundo o poder que em nós opera. Cadê o poder de Deus operando em você? Cadê o poder de Deus operando em mim? É isso que nós temos que nos preocupar. É isso. O poder dele tem que ser operado através de nós. Amém? Em nós e através de nós. Glória a Deus. Volta de novo. Então, você entende?
o que o apóstolo Paulo estava preocupado com os efésios? Ele não queria crente de banco, não. Ele não queria, não. Você vê, esse pastor aqui era fogo puro, hein? Ele não queria crente de banco. Ele queria crentes ativos. Porque a palavra de Deus, voltando agora, meu Deus, que lindo, né? Porque a palavra de Deus, ela é eficaz. Ela trabalha em nossa alma, em nosso espírito, em nosso corpo. Nas 3 dimensões ela opera. Amém? Espírito, alma e corpo. Onde está isto? Hebreus capítulo 4, versículo 12. Se quiser anotar aí, pode anotar. Amém? A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é eficaz, ela nos dá vida, tá? Então Deus, ele nos chamou para quê? Ele está nos chamando para o seu reino, um reino divino, amém? Onde você vai poder operar como ele. Pode colocar esse versículo aí. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Como? Aí você pede, ai Senhor, age na minha vida. E Deus está dizendo, filho, eu quero agir sim, mas é através de você. Glória a Deus. Amém? Deus quer operar em nós, para Ele poder agir através de nós. Amém? Se Ele não operar em mim, se eu não deixar Jesus operar na minha vida, eu vou enfrentar enfermidades e eu vou simplesmente dizer que vou morrer. Agora, se eu deixar Ele operar na minha vida, eu vou enfrentar enfermidades e eu vou dizer que eu não vou morrer, a enfermidade vai ter que ir embora. Não é isso que Ele ensinou? Ele ensinou, entendeu? Mas Ele ensinou aqueles que se deixaram ser ensinados por Ele. Ele disse, vão, ide. Eu vou com vocês. Marcos capítulo 16, né? Marcos 16, versículo 20, a Bíblia diz que ele cooperava com eles, porque eles creram. Amém? Ele cooperava com os discípulos. E a Bíblia diz que ele quer cooperar conosco também. Está aqui. Ele diz assim, olha só, como é que ele quer operar? Através do amor dele em nós. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amém? Sussurre aí no seu coração. Fala aí assim, bem baixinho. Segundo o poder dele, que opera em mim. Glória a Deus. Então, ele quer fazer. Para quê? Olha só, a glória na igreja. Olha só, por Jesus Cristo. Só lá na igreja? Não. Em todas as gerações. Glória a Deus. O que significa isso? Que Deus quer trabalhar na minha vida para Ele poder operar na igreja, na minha geração, em todas as gerações, na sua geração, até, olha só, se você for lá para Êxodo 20, a Bíblia diz que a bênção de Deus, ela vai alcançar até 1000 gerações daqueles que amam a Ele e são chamados segundo o propósito dele. Amém? Êxodo 20. Glória a Deus. Então, Ele quer operar na igreja, na minha vida, na igreja. Ele quer operar na minha vida, na minha geração. Amém. Todas as minhas gerações. Amém. Meus filhos, netos, bisnetos, tataranetos e assim por diante. Amém. Glória a Deus. E automaticamente Ele vai estar operando na sociedade. Automaticamente Ele vai estar operando na nação. Glória a Deus. Por quê? Porque eu deixei Ele operar na minha vida. Vamos de novo? Ora, aquele que é poderoso para fazer muito, 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 muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Você entende? Volta agora para a 2 Reis, só para a gente terminar. Porque não tem mais como a gente ir adiante, né? Amém? 2 Reis 6, versículo 11. Agora você entendeu? Então se turbou com esses incidentes o coração do rei da Síria. O rei da Síria ficou perturbado. Por quê?
Porque tinha um profeta naquela nação. Tem um profeta na sua casa? Tem um profeta na minha casa? Amém. Glória a Deus. Deus está à procura dos profetas. Tem um profeta na casa do Tiago? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tem sim. E disse um dos seus, versículo 11. Não, vou voltar de novo. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria e chamou os seus servos. E lhe disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel. Porque senão ele ia quer tirar a cabeça daquele que, né? Porque ele estava achando que alguém do meio dele, né? Do meio deles ali, era o que estava entregando, né? As estratégias de guerra dele para Israel. Mas não era não, olha aqui, entendeu? E disse um dos servos do rei da Síria, falou assim, ó: não, ó rei, meu senhor, não, mas o profeta Eliseu, só deve ser aquele profeta, é ele, por quê, queridos? Porque aquele profeta, ele andava com Deus. É isso que dá andar com Deus. Vai operar no reino dele. Por isso que ele falou para Nicodemos: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Eliseu viu o reino de Deus, ele falou tudo sobre o reino de Deus, ele avisava, né, o rei de Israel, tudo que o rei da Síria estava tramando. Por quê? Porque Eliseu andava com Deus. Pastora, como que eu posso andar no reino de Deus e ter discernimento, sabedoria pelo Espírito de Deus? Oração, meditação na palavra, congregar, amém? Adorar ao Senhor, jejuar, amém? A Kathleen Kuhlman, ela fala sobre a unção, né? O poder da unção na tua vida, na minha vida. Tem que ter o quê? Primeiramente a oração, a adoração, meditação na palavra, comunhão, jejum, glória a Deus. 3 coisas indispensáveis para a minha vida e para a sua vida. Amém. Se eu quero andar com Deus e deixar que Ele revele a mim os segredos dele, porque Ele ama Israel, Ele amava aqui, continua amando, então ele tinha que entregar todos os segredos, olha só, o que ele estava vindo o rei da Síria fazer. E aí ele sabia que Eliseu era amado dele, ele revelava. Se torne amada do Senhor. Como assim, pastora? Salmo de número 37, versículo 4. Agrada-te do Senhor. Se agrade dele. Eliseu se agradava de Deus. E ele não tinha outra paixão a não ser Deus. Amém? E é isso que dá. Quer mais? Olha só. Deus revelava os segredos para ele. E não tinha para ninguém. Então o rei da Síria ficou perturbado, até ao ponto de mandar um exército. E disse um dos seus servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, ele faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Quer descobrir tudo que o diabo está tramando contra a tua família, né? Contra as enfermidades que estão vindo sobre a tua vida, sobre a tua família. Quer descobrir? Anda com Deus. Quer ter ousadia? Anda com Deus e você vai mandar Satanás embora. Amém? Pelo mesmo caminho, essa enfermidade veio, pelo mesmo caminho ela vai ter que voltar. Versículo 13, e ele disse: vai e vê onde está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Você quer saber onde está esse homem? Então, ele está em Dotã, rei. Aí o rei fez o quê? Com medo de Eliseu, ele mandou, porque o diabo, quando você anda com Deus, o diabo vai ter que ter medo de você. Amém. Glória a Deus. E aí ele vai se armar. E ele se armou aqui com um exército poderosíssimo.
Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Meu Deus, ó. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu Senhor. Olha aí, um aqui que não andava com Deus. E andava com o homem de Deus, mas não queria andar com Deus, meu irmão. Você entende isso? Uma pessoa que anda com o homem de Deus, mas não respeita a unção que está sobre ele, não vai ter nada mesmo. Vai estar sempre do outro lado. Aí o homem de Deus disse assim: nós vamos construir uma grande igreja. E Deus vai trazer para cá homens, mulheres, crianças. E aí a pessoa que anda com o homem de Deus, que não anda com Deus, que não quer saber de ouvir, aí vai dizer o quê? Será mesmo que vai acontecer? Entendeu? Então este homem, ele andava com Eliseu, mas ele não andava com Deus. Então não adianta. Não adianta você andar com uma pessoa cheia do Espírito Santo, mas você não querer andar com o Deus dessa pessoa. Não adianta. Sinto muito, você vai simplesmente viver como uma pessoa mendiga. Ai, ora por mim. Ora pela minha casa. Ora pelos meus filhos. Olha, entendeu? Ora por esse problema, ora. Você entendeu? Isso é mendigar a oração. Hã? Nós temos umas irmãs aqui, glória a Deus, que elas dizem assim: vamos ligar uma oração, pastor. Vamos ligar. Ah, isso é diferente, não é? Aí é diferente. A pessoa já vai acreditando, ela já sabe que Amém. Glória vai resolver. Amém. Amém. Então, olha só. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém? Então esse moço, ele não tinha nada, coitado, não tinha nada, nada. O homem natural não entende as coisas do Espírito. Ele era um homem natural que andava com um homem sobrenatural. Entendeu? Mas a Bíblia diz que Eliseu teve misericórdia dele, orou por ele. Disse para ele: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que... Entendeu? Agora imagina o homem perguntando, aqui eu vou, né? Sou eu falando, não é a Bíblia aqui, tá bom? Imagina esse homem perguntando assim: mas como que isso vai acontecer? Entendeu? Como? Eu não estou vendo. Como que são mais os que estão comigo, conosco, do que os que estão com eles? Olha aí, esse exército é muito grande. Versículo 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos. No trono com Cristo, queridos, olha só, funcionando no reino do Espírito. Deus quer que você funcione no reino do Espírito. Então Eliseu orou por esse homem para que ele pudesse funcionar no reino do Espírito, para que os olhos dele se abrissem. Sabe quando o apóstolo Paulo estava orando pelos Efésios? Ele estava dizendo assim: Senhor, que eles tenham discernimento, sabedoria. Onde está isso? Efésios capítulo 1, versículo 16 em diante. A Bíblia diz que é outra oração do apóstolo Paulo orando para que Deus desse aos Efésios o espírito de sabedoria, de discernimento. Discernimento quer dizer olhos espirituais. Discernimento quer dizer visão. Então, o que Eliseu estava vendo, tipo, o exército da Síria vinha de encontro, né? Era poderoso, era. Mas Eliseu estava dizendo: maior o que está conosco do que o que está com ele. Olha esse exército aí. Agora, aquele homem que estava com Eliseu não estava enxergando nada. Não discernia nada, não entendia, não tinha entendimento de nada espiritualmente falando. Então Eliseu teve que orar por ele. Senhor, abra os olhos dele. Amém? Você viu? Estamos orando, Senhor, abra os olhos dessa igreja, para que essa igreja enxergue.
Porque às vezes a gente convida, vamos orar, ai, não posso. Vamos meditar na palavra, vamos congregar, ai, não posso. Puxa, a pessoa que não enxerga nenhum palmo na frente do nariz, suas próprias necessidades, né? Porque não sou eu que tenho necessidade de Deus no teu lugar, não. Eu tenho necessidade de Deus no meu lugar. Você tem no seu. Entendeu isso? Então, e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. Amém? Vamos pedir para Jesus abrir nossos olhos mais ainda? Faça isso, sussurre aí. Senhor, abre os meus olhos. Para que eu possa ver. Para que eu possa ver o que o Senhor tem de melhor para mim, Pai. Que eu não veja mais o que o diabo está aprontando contra mim, mas que eu veja o que o Senhor tem para mim. Porque as suas bênçãos, em Efésios 1:3, está escrito, ó Pai, suas bênçãos estão nas regiões celestiais. E ai de mim se eu não chegar lá. Ai de mim se eu não conseguir enxergar espiritualmente. Não vou poder contemplá-las. Não vou poder vivê-las. Senhor, meu Deus, abre os meus olhos, Senhor, para que eu possa ver. Em nome de Jesus. Eliseu orou pelo servo dele. E o Senhor abriu os olhos do moço. Deus responde, ainda bem, glória a Deus. Ele responde às nossas orações. E o Senhor abriu ou não abriu? Abriu, está aí na sua Bíblia. E ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Glória a Deus. Aleluia! O que Deus tem para mim e para você é maior, é muito mais poderoso que o diabo está se levantando contra você. É mais poderoso. E em redor de Eliseu, a Bíblia diz, e como desceram, só terminando, tá? E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse, aí vem o exército da Síria, né? E Eliseu orou ao Senhor e disse, fere, peço-te, e esta geração, ou seja, esta gente de cegueira, e feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Glória a Deus. É isso que dá andar com Deus. O que tu vai falar vai acontecer. Tua palavra, a palavra das tuas ou seja, as palavras da tua boca vão mudar. Amém. Amém. Glória a Deus. Então Eliseu rapidamente ele pediu ao Senhor, né? E ele ordenou que ferisse ali, ele pediu ao Senhor, fere, Senhor, peço-te que esta gente de cegueira, e feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Amém? Oração de Mateus 18, que você declarar na terra é declarado no céu. E foi declarado. Amém? Glória a Deus. Domínio de Gênesis 1:26. Este era o homem que Deus sonhou. Este foi o homem que Deus sonhou. Como muitos e muitos outros homens na Bíblia estão registrados. E agora você sabe que Deus quer de mim, quer de você, muito mais do que ele fez com Eliseu, com Elias, amém? Glória a Deus. E olha que Elias e Eliseu não viveram em tempos que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo o tempo em que o próprio Espírito de Deus está como um penhor em nossas vidas. Ele foi penhorado em mim. O Espírito de Deus, ele está em mim. Até quando, pastor, está penhorado? Até a consumação dos séculos. Glória a Deus. E tudo que eu tenho que ter é o quê? Domínio. Eliseu teve domínio? Teve. Amém? Ele teve domínio sobre a cegueira nos olhos daquele homem que andava com ele. Então, todo líder, todo pastor, amém? Estou falando com líderes aqui também, em nome de Jesus. Todo líder, todo pastor, ele tem que queimar no altar, porque senão ele vai ser aquele homem morto pregando os sermões mortos. Para pessoas mortas, e as pessoas vão continuar mortas. Não é verdade? Entendeu? Quantas vezes vocês ouviram a palavra e a palavra feriu o teu ego? A gente acha que fere a gente, né? Não é, fere o ego, fere o egoísmo da gente. Deixa para lá o egoísmo.
Amém? Deixa ser ferido mesmo. Amém? A palavra de Deus, ela tem que confrontar nosso ego. Ela tem que confrontar nosso querer, nossa vontade. Para quê? Para você poder ir para o fundo. E andar com o Espírito. Andar no raso é fácil. Você anda para um lado, para o outro. Você faz o que você quer. Agora eu quero ver você andar no fundo. Que é o Espírito Santo que vai te levar. Amém? E para mim andar no fundo, eu tenho que ser ferida no meu ego. Através da própria palavra de Deus. Imagina, esse servo, ele teve que receber, né, uma resposta deles. Não, deixa pra lá esse negócio que você está pensando, isso aí é humano. Você está com medo, larga, não tenha medo. Entendeu? Senhor, eu oro, Senhor amado, pela vista, pela visão desse homem, que ele possa enxergar o sobrenatural. Amém? E ele enxergou. E ele passou a enxergar. O que ele viu? Aí sim, aí ele viu numerosos exércitos contra aquele exército. Então, lembra? O Senhor está contigo, Ele está comigo até a consumação dos séculos. Isso eu não posso deixar, né, de saber. E até você saber, você vai continuar ignorante. Entendeu? Por isso a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Vamos sair da ignorância. É ou não é? Amém. Amém? Glória a Deus. Eu estava pensando, Senhor, que palavra que eu vou trazer hoje de manhã. Meu Deus, vai estar aqui um grande homem de Deus, grandes mulheres de Deus. Senhor, pensa que eu não tremo na base? Eu tremo. Entendeu? Mas aí o Senhor disse assim: filha, deixa comigo. Descansa. Glória a Deus. Deus abençoe cada um em nome do Senhor Jesus. Beijo, um abraço. Deus abençoe.